Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta aula. Nós vamos falar agora sobre cursores, tá? O cursor, o atributo cursor, ele vai definir aí o tipo de cursor que o mouse vai ficar, né, quando ele passar em cima de alguma área da nossa página HTML ou sobre um link, tá? Então nós podemos também mudar o tipo de cursor e isso dá uma dinâmica bem legal para as nossas páginas, tá? Então aqui eu tenho dois exemplos, o de zoom in e o zoom out, tá? Então é apenas um atributo lá do CSS, cursor, e ele dá um efeito bacana. Vamos aqui ao código. Eu vou criar lá no nosso repositório um novo botão. E aqui eu vou colocar dentro da pasta um pouco de CSS. Ponto barra, um pouco de CSS. E vou chamar esse arquivo de cursor.html. Ok? Aqui eu vou colocar cursor. E nesta aula aprendemos como funciona o atributo CSS cursor. Ok? Salvando, deixa eu fechar esses outros arquivos das aulas passadas e vou criar aqui um novo. Ok? Vamos lá criar a estrutura básica do HTML, mudar o título para cursor e aqui vamos colocar um CSS também chamado cursor.css, beleza? No nosso HTML eu vou criar diversos parágrafos, tá? Então eu vou criar aqui porque eu vou dar alguns exemplos, mais ou menos uns 10 exemplos. Então para não ficar cansativo, eu vou digitar todo o código de forma acelerada, depois vocês pausem o vídeo e copiem os códigos e eu já volto para estar falando o que vai fazer cada linha de código, ok? Bom pessoal, então aqui eu criei diversos parágrafos, tá? Cada um com um ID específico e um texto simples em cada um. Eu vou salvar e testar aqui. Então deixa eu voltar aqui, cursor, tá? Então ele já está aí todos os parágrafos criados, tá? E agora nós vamos lá no nosso CSS. Vou criar aqui esse arquivo cursor.css. Vou estilizar aí o meu body. Vamos deixar um font size de 50 px, tá? E um text align center. Vamos salvar e testar aqui. Então vai ficar algo mais ou menos assim. E vejam que toda vez que eu passo por cima desses textos, automaticamente o meu cursor ele fica como aquele cursor de seleção de texto, tá? Então isso vai ser o que nós vamos estilizar. Para cada palavra dessa vai ser um cursor diferente, tá? Então aqui no CSS, o que eu vou fazer? Como eu criei aqui um ID para cada um, vão ser esses IDs que eu vou estilizar, tá? Então tem aqui o zoom in, zoom out, aguardando, nenhum, ajuda, entre outros, tá? E nós vamos aí estilizar esses IDs, tá? Lembrando que o ID é estilizado com o símbolo de hashtag, e o primeiro que eu vou estilizar é o zoom in, que eu vou colocar o cursor de zoom in, tá? Já tem aqui. E também vamos fazer o de zoom out, ok? E o cursor vai ser zoom out. Salvando e testando aqui na nossa página. Vejam que quando eu coloco o mouse sobre o meu texto, ele vai ficar com esse sinalzinho de mais aí, com a lupinha, né? Sinalzinho de mais e o sinalzinho de menos, tá? Isso é interessante nós colocarmos nas nossas páginas, pois dá uma dinâmica legal. Imagine que aqui fosse uma imagem e eu colocasse esse símbolo e assim que eu clicasse na imagem por uma função JavaScript, ele daria um zoom nessa imagem. Então dá uma dinâmica bem legal para as nossas páginas, tá? Então vamos avançar aqui. O próximo vai ser o de aguardando, tá? Então eu vou estilizar aqui aguardando, tá? E o cursor de aguardando, cursor, vai ser wait, ok? E o próximo vai ser nenhum. Vamos fazer de 2 em 2 para não tomar tanto tempo. Nenhum e o cursor vai ser none, ok? Salvando e testando. Vejam lá, o zoom in, zoom out, aguardando, ele fica assim, provavelmente no Windows é uma ampulhetinha, e o nenhum, ele faz sumir o meu mouse, o cursor do meu mouse. Quando eu passo o texto em cima do texto nenhum, né, passo o mouse em cima do texto nenhum, ele some o cursor do meu mouse, tá? Então, o próximo vai ser ajuda, tamanho de coluna e tamanho de linha. Ajuda, tamanho, coluna
e tamanho linha. Ok? Vou adicionar aqui, ó, cursor. De ajuda vai ser o help, ok? O tamanho coluna vai ser o cursor de co-resize, tá? E o de tamanho de linha vai ser o cursor row resize. Opa, row traço resize. Ok? Salvando e testando. Então vamos lá. De ajuda, ó, fica esse ponto de interrogação para ajuda. Tamanho de coluna, ó, é aquele que a gente pode arrastar, né? No Excel temos esse cursor. E o tamanho de linha também nós podemos aumentar ou diminuir o tamanho de uma coluna ou o tamanho de uma linha, ok? E os últimos aí, mover e pegar, tá? Então aqui vai ser mover e, por último, pegar, tá? Aqui o cursor de mover vai ser cursor vai ser ao scroll, ok? E o de pegar vai ser o cursor grab, ok? Todas as palavras em inglês, tá? Então, salvando e testando aqui, ó, de mover, né? O de pegar é essa mãozinha e o segurar, que eu não fiz aqui, ó, segurar vai ser cursor grabbing, ok? Que vai ser segurando em inglês. Atualizando a página, ele fica com essa mãozinha fechada, tá? Então, zoom in, zoom out, aguardando, nenhum, onde some o cursor, ajuda, tamanho de coluna, tamanho de linha, mover, pegar e segurar, tá? Então, eu peguei alguns mouses aí, cursores de mouse, que eu acho que são interessantes para adicionarmos aí as nossas páginas, tá? E isso dá um efeito bacana e uma riqueza enorme para nossa página. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e vejo vocês na próxima aula.